Bom pessoal, se vocês querem fazer um upgrade nessa fonte 1502, a Yachun, a Irua e outras marcas fabricam a mesma fonte, certo? Então praticamente para todas as 1502 o upgrade que a gente vai fazer aqui é o mesmo. Mas existem vários níveis de upgrade. Upgrade de segurança e o upgrade de precisão. Então, eu vou mostrar aqui um upgrade bem avançado, só não a troca do próprio transformador, porque esse transformador é um pouco difícil de achar, um transformador que tem as mesmas características de saída e tal. Eu não quero ter que fazer outro circuito para poder regular a tensão de saída do outro provável transformador aqui, né? Mas é assim, para quem quer fazer o básico, basicamente é trocar esse transistor aqui, ó, certo? Ele é o 2N3773. Basicamente é ele que você precisa trocar para você aumentar a segurança. Porque o que acontece? Às vezes a fonte entra num trabalho muito pesado e esse transistor entra em curto, é o mais provável de acontecer, ou entra em fuga, certo? Mas o mais provável de acontecer é ele entrar em curto. E o que acontece quando ele entra em curto? Ele fica deixando a fonte passar uma tensão alta, tipo 30 volts. E se você estiver medindo o seu aparelho, estiver alimentando o seu aparelho na hora, o celular, tablet ou algum outro aparelho que você esteja fazendo manutenção, esses 30 volts sendo injetados naquela placa, vai queimar, vai torrar tudo. Então não é interessante você ter. E esse transistor aqui, ele é bem ruinzinho. Primeiro, o material que você precisa. Vamos lá. Eu vou deixar ela um pouquinho de lado aqui. Para essa primeira fase, você vai precisar de um transistor. Mas é basicamente base, coletor e emissor. Base, o do meio coletor e esse último emissor. O segundo material, os próprios parafusinhos do transistor que você tirou aqui. Esses parafusinhos que vêm segurando esse transistor. Você vai usar ele para poder prender esse transistor aqui no lugar dele, certo? Então, basicamente você vai colocar os fiozinhos que estão ligando o coletor, emissor e base desse transistor na base coletor emissor desse transistor. Ele vai ficar assim, exatamente assim. Vou postar uma foto para vocês aí de como ele fica, certo? Mas só que embaixo dele você vai usar esse mesmo material aqui, ó. Tá vendo que tem uma folhinha? Isso aqui é tipo um silicone. Isso aqui é uma placa isolante, certo? O que você vai fazer? Você vai pegar, colocar essa placa isolante aqui na carcaça. Coloca em cima dessa placa isolante um pouquinho de pasta térmica, essas pastas térmicas que a gente usa em processador de computadores, e depois você vem com o outro transistor por cima. Por quê? Ele vai usar a própria carcaça da sua fonte para dissipar o calor desse transistor. Não quer dizer que você trocando esse transistor por esse transistor que não vai aquecer. Vai aquecer. Isso é fato. Só que aquece menos, certo? Então essa é a mudança mais simples. Essa é a mudança de nível 1, é a mudança de segurança que você vai prover para sua fonte de alimentação, beleza? Então tá. Dito isso, como identificar o que é base, coletor e emissor desse aqui, para você não soldar errado aqui, no base, coletor e emissor desse daqui. A construção das fontes, como isso aqui é chinês, não tem um controle de qualidade tão bom quanto alguns outros produtos que a gente vê por aí. Então, essa ligação de fios pode vir com cores diferentes, certo? Então, o que eu digo para você fazer é pegar o datasheet desse transistor. Eu vou deixar uma foto dele aí. Se você perceber, os dois pinos aqui que ficam aqui, ó, que no caso é o base e o emissor, certo? Base preto, emissor branco, eles são um pouco mais afastados do centro, ó. Do centro.
Eles não são no centro assim do transistor, certo? Mas a sua referência é olhar para a referência dele aqui, ó, em pé. Você olhando para ele, vai ser assim, ó. O coletor é a carcaça, certo? Que no caso, o que está soldado a carcaça aqui do meu é o fio vermelho. Então, coletor, eu já marquei aqui com fitinha crepe, coletor, certo? Aí, pro seu lado esquerdo, olhando aqui atrás, você vai encontrar no fiozinho preto a base e no fiozinho branco o emissor. Entendeu? Você olha para a referência aqui do transistor, você está olhando para o coletor. Do lado esquerdo atrás, base. Do lado direito atrás, emissor. Coletor, base, emissor. Dito isso, você vem aqui nos fiozinhos que estão soldados, marca eles e depois você vem, solda eles aqui no base, coletor do meio e emissor, certo? Por que você tem que colocar essa placa isolante aqui? Para evitar o contato, qualquer contato que seja metálico do transistor com a carcaça dissipadora. Que seja essa carcaça dissipadora, essa daqui ou uma outra qualquer, certo? Ele tem que estar isolado, a única coisa que tem que estar em contato dele é esses terminais soldados aos fios que estão indo para placa da sua fonte de alimentação. Existem alguns upgrades agora, o nível é um pouco mais intermediário, onde você pode colocar 2 transistores no lugar de um. Eu tiro esse aqui eu tiro e ponho 2. Ligo eles em paralelo. Como que funciona? Eu soldo um fio do base desse para o base desse, um fio do coletor desse para o coletor desse, um fio do emissor desse para o emissor desse, e aqui eu soldo os 3 fios que estão indo para o transistor. E isso funciona para poder gerar mais uma segurança na corrente, certo? E também não esquentar tanto, porque o calor fica dividido entre os dois, certo? Então tá, essa aqui é a parte um pouco mais avançada desse upgrade só do transistor. Além disso, você pode usar, ao invés de usar a carcaça como dissipadora, você usar esses dissipadores de alumínio, ou se você tiver a sorte de achar de cobre, né, onde você vai parafusar o seu transistor, certo? Aqui, claro, com a plaquinha isolante embaixo, né? Pasta térmica, plaquinha isolante, certo? Então, aí você prende ele dentro da carcaça aqui de alguma forma. Como esse dissipador tem massa, então ele faz a dissipação do calor melhor dos 2 transistores, ou seja, eles vão aquecer menos ainda. Lembrando que eles têm que estar com a plaquinha isolante e uma pasta térmica embaixo, preso, parafusado. Você vem aqui com o parafusinho, parafusa ele no seu dissipador, para ele ficar encostado. O transistor ele tem que ficar encostado, tanto aqui, se for aqui por fora aqui, ou por dentro, tanto faz, quanto em qualquer dissipador que seja. O componente que vai ter o calor dissipado, ele tem que estar encostado na massa do dissipador, ele tem que estar encostado. Por isso que se usa pasta térmica, para poder prover um maior contato térmico entre o componente a ser dissipado e a placa, a massa dissipadora. Agora, sobre a plaquinha isolante, você tem algumas opções. A opção é utilizar essas bem comuns que você encontra em muitos lugares, essa plaquinha de silicone, certo? Ela é siliconada. Outra muito comum no mercado é a mica isolante. É uma plaquinha, né, onde você coloca um pouquinho de pasta térmica aqui, coloca a plaquinha, um pouquinho de pasta térmica, coloca o transistor, parafusa, pronto, você tem ele isolado da massa, mas em contato térmico com a massa do dissipador, certo? Esse é a mica, bem baratinho. Uma plaquinha dessa aqui é R$1, R$2, depende da região que você mora, ok?
E também tem uma opção bem melhor, um pouco mais difícil de achar, que são folhas cerâmicas. Muito comum em fontes de bons computadores você encontra essas folhas cerâmicas aqui, para poder isolar o transistor de regulador de tensão que tem nessas fontes, certo? Essas folhas cerâmicas, elas são bem mais finas que o silicone, bem mais finas que a mica, certo? É uma folhinha mesmo, e provém um maior contato térmico entre o transistor e a massa dissipadora, certo? Provendo uma melhor qualidade de dissipação de calor, certo? Você tem essas opções, beleza? Tanto para cá quanto para cá. Se você tiver a opção de usar a mica, você pode usar. Se você tiver a opção de usar o silicone, use. Se você tiver a opção de utilizar a folha cerâmica, use também, ok? Então esses são os materiais. Eu estou mostrando os materiais, ok? Então tá aqui, transistores. Eu vou utilizar a folhinha cerâmica, vou cortar ela, colocar na medida direitinho, certo? Nesse dissipador. Vou dar um jeito de prender ele aqui por dentro, a gente vai vendo conforme eu for trabalhando, ok? Então beleza. Esse aqui é um nível um pouco maior. Agora, existem algumas outras modificações que você pode fazer na sua fonte, que pode melhorar a precisão da fonte. Por exemplo, bem aqui eu tenho uma ponte retificadora. Vamos ver se dá para mostrar direitinho. Pronto. Bem aqui, ó. Esse pretinho aqui na frente desse capacitor tem uma ponte retificadora, certo? Essa ponte retificadora, ela é fraquinha. Então eu vou trocá-la, certo? Eu vou trocar por uma bem mais parruda. Ó a diferença. Ela nem cabe na placa. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu soldar direto na placa, eu vou prender essa ponte retificadora no dissipador aqui, que tem espaço para eles, certo? No dissipador, e vou puxar os fios direto para a placa aqui, onde ele vai resistir um pouco mais à corrente e vai aquecer menos, certo? Aqui já, esse não precisa de colocar pasta térmica aqui, não precisa, só se você quiser, mas não é necessário porque ele não tem estrutura metálica para dissipar o calor, certo? Então pode colocar aqui tranquilo que vai dar certo. Outra, bem aqui atrás do voltímetro, o seu voltímetro que fica aqui na frente, certo? Atrás do voltímetro tem um reguladorzinho de tensão, bem pequenininho, como vocês estão vendo na foto aí, ó. É bem pequenininho. É um transistor regulador de tensão. É o 7805. 7805. Então eu comprei esse maiorzinho. Ele vai caber direto na placa. Então é só eu adaptar ele aqui direitinho. Esse regulador de tensão, às vezes ele não é preciso. Esquenta demais. E por esquentar ele perde precisão. Então esse daqui, como ele tem uma estrutura metálica, é maior. Então ele vai ter um pouco mais de precisão para esse aqui. E o resultado mostrado no seu voltímetro aqui vai ser mais preciso. Aquelas quedas de tensão que você vê, né? A tensão que você escolhe para fazer os seus procedimentos, certo? Eu vou também instalar de alguma forma aqui, ainda vou procurar alguma forma, se é por fora, se é por dentro, instalar um cooler. Eu vou fazer a refrigeração dessa fonte ativa e não passiva por só dissipador. Vai ter o dissipador e o cooler puxando o ar quente de dentro da fonte para fora, certo? Então eu vou adaptar ele aqui fora, talvez, né? E colocar essa fontezinha aqui, uma fonte de 12 volts, para ligar o cooler instalado em algum lugar aqui dentro, para quando eu ligar o botão, ele ligar o transformador e ligar também essa fontezinha aqui para o cooler, de modo separado, para o cooler não ficar usando a alimentação da fonte. Existem algumas alterações que você faz, puxando os fiozinhos do transformador aqui, certo? Para o cooler, mas eu não quero usar a alimentação da fonte para o cooler, por isso eu vou colocar essa fontezinha. É uma fontezinha
Fiz uma adaptação nela aqui para fazer uma instalação nela. Tá aqui, a cola tá secando, né? É uma cola B7000 para poder fazer uma fixação aqui. Vou dar um jeito de fixar ela aqui dentro para poder ligar o cooler, certo? Então tá. Recapitulando, essa é um upgrade um pouco mais avançado, ok? Vou fazer a filmagem aqui de como vou fazer ele. Deixa eu passar a fonte de lado. Mas o material que a gente precisa é, para o simples, um transistor 2SC 5200 ou 2 do mesmo, certo? Uma ponte retificadora, certo? Que aguente aí de 6 amperes para cima, ok? Um regulador de tensão 7805A ou CV. O CV é um pouco melhor. Dissipador, qualquer dissipador que você tiver à sua disposição. Folha isolante, mica isolante. Cooler, fonte para ligar o cooler. Ok? Esses são os materiais que a gente vai usar para fazer esse serviço. Bom, pessoal, assim, eu vou estar narrando aqui para vocês entenderem bem o que foi que eu fiz. Eu comecei dessoldando o transistor que já vem nele, né? Depois eu fiz uma cavidade aí pro cooler. Foi bem difícil, eu tive que cortar ele todinho na Dremel, na micro retífica. Marquei ali o canto dos parafusos, furei para poder parafusar. Essa é a preparação inicial para quando você vai deixar a carcaça toda pronta para receber as peças, né? Por isso que não é interessante você estar fazendo, para quem vai fazer o avançado mesmo, para quem vai fazer todas as modificações, não é interessante você estar logo soldando o transistor, entendeu? Sempre tá preparando toda a carcaça antecipadamente. Posicionando o cooler aí. Os fios, o cooler ficou do lado de fora mesmo, exaustando, certo? Ele tira o ar quente de dentro da fonte e joga para fora. E jamais ponha o cooler ventilando. Olha aí, ó. Não coloque ele ventilando, colocando o ar de fora para dentro, porque você pode jogar sujeira dentro muita sujeira dentro do seu equipamento, inclusive sujeiras essas que podem fazer algum tipo de condução e fechar curto na placa eletrônica do seu equipamento. Sempre exaustando, jogando o ar quente para fora. Para quem não tem a manha, ó, aí é uma manhãzinha de fazer estanho em fio, ó. Segura com 2 dedos o fio de solda e com os outros dedos o fio que vai estanhar, tá bom? É só ter uma praticazinha. Essa aí é a fonte, estou posicionando ela a fonte para ligar o cooler. Como eu falei, eu não vou ligar o cooler direto na fonte de alimentação. Testando todos os componentes, né? A ponte retificadora, para ver se está dando continuidade aonde tem que dar e aonde não tem que dar. O teste de diodo para queda de tensão. Tem um tutorialzinho na internet que ensina direitinho, mas só seguindo o esquema elétrico. Testando aí também os transistores, né? Que vão fazer a operação principal da corrente, da tensão. Posicionando aí as plaquinhas isolantes. Muito cuidado aí, ó. Eu quero que vocês prestem atenção bastante. Aí você sempre coloca um pouquinho de pasta térmica antes da plaquinha, direto na placa dissipadora. Coloque a plaquinha, olha aí, ó. E depois ponha um pouquinho de pasta térmica também, sempre bem pouco, tá? Nada muito exagerado. Nada exagerado, na verdade. Entre o transistor e a plaquinha também você coloca, ou seja, são 2 etapas aí de pasta térmica para dar o maior contato térmico possível. Sem exageros, repito, sem exageros. É somente aquele tanto necessário para preencher ali a superfície, é bem pouquinho, ok? Aí eu vou parafusar também nessa placa a ponte retificadora, né? Vou deixar ela parafusadinha aí. Dei um jeito de posicionar também os pinos
para poder ficar melhor posicionado ali dentro. Posicionando ali, vendo a posição da placa dissipadora aí dentro. A cola que eu vou utilizar vai ser a cola B7000, né? Eu peguei o grampo sargento, mas com liga também dá para fazer essa segurança aí, porque demora um tempo, né, para poder a cola da liga. A cola B7000 ela funciona muito parecido com a cola de cano, né, com pressão. Eu posicionei, marquei ali, ó, coloquei um pouquinho mais de cola, mas no final eu ainda dei uma reforçada com a cola T7000 Black, aquela mais fininha, preta, né, para dar uma reforçada a mais, porque a placa que eu tô usando é bem pesadinha. Vou posicionar a fonte, a fonte que vai ligar o cooler. Aí eu estou soldando os fios que vão pro cooler, que leva a tensão de 12 volts até o cooler, né? E também tem um LEDzinho no cooler, eu liguei junto ali. A mesma cola B7000, ó. B de bola 7000, para poder prender a fontezinha na carcaça. É claro, embaixo da fonte eu coloquei uma pecinha plástica, para a fonte não ter contato com a carcaça do seu equipamento, né? Soldando aí os fios na ponte retificadora, deixando eles soltos aí para depois colocar ali na placa da frente, né? Do equipamento. Tubo termorretrátil, como vocês estão vendo, é uns tubinhos pretos, onde eu estou esquentando eles se retraem, né, para poder isolar. É sempre bom ter isso na bancada. Soldando os fios aí da ponte retificadora na placa, ó. Sempre se preocupando com a posição, viu? Quando você tira o componente anterior e vai trocar, se preocupe com a posição da solda, ok? Para que não haja curto, para que não haja queima do equipamento. Preocupe-se muito. Se possível, marque, que nem eu fiz com os fios do transistor. Ó, araminhos, aqueles arames de saco de pão para poder prender os fios. Nunca despreze esses araminhos. Eu voltei um pouco o vídeo aí para mostrar para vocês a parte que eu soldei aí, que eu troquei o regulador de tensão ali no voltímetro 7805, né? Então eu tirei o pequenininho e coloquei o maiorzinho, ó, para ele poder ter mais precisão, esquentar menos, né? E ter mais precisão. Às vezes ele erra ali o valor que ele dá na sua telinha, então por isso eu troquei ele. Aproveitei e limpei a placa também. Eu não sei se está percebendo no vídeo aí de vocês, mas a placa ela já veio suja. Essa fonte é nova, ela veio da China, né? Mas ela já veio um pouco sujinha, então já dei uma limpadinha na placa para evitar oxidação. Prendi a plaquinha de novo ali, a placa do voltímetro e do amperímetro. Aí depois eu segui com o trabalho na ponte retificadora, ok? Muito fácil, não é difícil. É um pouco trabalhoso, você tem que ter alguns cuidados. Eu estou soldando aí agora os fios do conector do botão Power. O fio do fase, que vem da energia elétrica. E o fio que vai para o transformador. Certo, olha aí. Agora vou soldar os fios dos transistores. Se vocês perceberem, olha aí, ó. Eu vou usar tubo termorretrátil. Soldei aí deixei a outra ponta solta. Na verdade era para ter deixado solto, eu errei aí. Não era para ter soldado agora. Eu vim perceber no segundo fio, mas tudo bem. Porque vocês vão saber já já. Aí eu tô soldando aí todos os fios, me preocupando com o isolamento, né? Tubo termorretrátil.
Dá pra fazer com fita isolante? Dá, mas dá muito trabalho e não fica tão bonitinho também. Soldei todos os fios no transistor. Aí agora, importante é lembrar que agora eu vou fazer a solda junto com os outros fios que estavam soldados no outro transistor. Olha aí, ó, eu separei os fios, tá vendo? Ó, pronto, eu juntei base com base. As duas pontinhas eu soldei aonde? No base, certo? Aí eu soldei coletor com coletor. Aí eu fui lá na perninha do transistor e soldei no coletor, sempre isolando. Ou seja, eu uni um transistor com o outro e os dois com a placa. É como se fosse dois transistores em um só. Literalmente, é dois transistores em um só. Os tubinhos termorretráteis. Preocupe-se muito com a posição desses fios. Cuidado. Agora eu estou fazendo aí uma adaptação para ligar a fonte do cooler, para que eu não, para que quando eu ligar o equipamento, o cooler ligue. Só que eu errei de primeira e eu errei essa ligação. A ligação ficou de um jeito, quando eu coloco o equipamento na tomada, o cooler já liga de cara, né? E não é para ser assim. Eu queria que o cooler ligasse assim que eu apertasse o botão power, né? Então de primeira eu errei essa solda aí. Depois eu percebi, voltei e fiz a modificação. O neutro, né, que chega da fonte de alimentação da rede de energia, vai direto lá para a fonte do cooler, que eu deixei separadinha, coladinha ali no cantinho, ali embaixo, tá vendo? Deu um pouquinho de trabalho fazer essa solda aí dos fios que vêm da rede de energia, porque os conectores que vêm da rede de energia, eles são próprios para tomada e estavam muito difíceis de pegar a solda, então eu tive que fazer tipo abraçar, né, ali o conector, esquentar bastante até ele pegar a solda, e foi muita solda, mas pegou. Não tá com cara de solda fria, tá bem resistente, bem fixo, firme, para deixar a fonte do cooler ligada ao botão power. Aí eu percebi, né? Voltei, agora eu fiz a ligação correta, ó. Eu coloquei o cooler para ligar depois do botão power. Pronto. Agora sim, tá tudo pronto. Testando aí, ó. O cooler liga quando aperta o botão power. Não esquentou. Maravilhoso. Esse é o teste aí, ó. Ok? Valeu a todos vocês.